Nossa, tá devagar. Começou a gravar. Vou dividir a tela. Vamos lá. O que vocês estão enxergando, pessoal? Aí na tela de vocês. Apostila. Postinho, ótimo. Tá, tá muito, tá muito pequeno ou tá dando para ver numa boa? Dá pra ver. Então vamos lá. Bom, até agora, pessoal, o que nós vimos foi sobre a questão populacional do Brasil. Então falei com vocês na aula passada sobre os povos que deram origem ao nosso território. Falei com vocês os povos que deram origem inicialmente, né? E hoje eu vou começar a explicar para vocês esses conceitos de população. Por que esses conceitos demográficos são importantes? Eu vou explicar para vocês também por que o governo estuda a população. Algum de vocês já parou para prestar atenção, já parou para pensar por que o governo estuda a população? Alguém tem ideia? Pode ligar o Não. microfone aí e falar. Não. Ninguém tem ideia? Eu... Por exemplo, Leandro, se eu falasse assim, Leandro, eu vou te dar R$ 1.000 para você poder fazer uma construção de um parquinho aqui na minha casa. Como que você ia fazer isso, Leandro? Hein? Qual que foi a pergunta? Eu ia pagar R$ 1.000 para o Leandro fazer a construção de um parquinho aqui na minha casa. Como Sim. que ele ia fazer essa construção? Baseado em quê? Sei não. Alguém? Não? Então eu vou falar. Primeira coisa que o Leandro teria que fazer é estudar o número populacional aqui de casa. Primeiro ele tem que saber se tinha criança mesmo, ele teria que saber quantos anos essas crianças têm, a quantidade de crianças que existiam aqui para ele poder fazer essa construção. Ou seja, pessoal, os conceitos demográficos, eles são importantes porque é a partir deles, a partir desses conceitos demográficos, que os governos conseguem observar sua população. Eles não sabem, por exemplo, que eu, ou vocês, ou os pais de vocês existimos. Eles só sabem que nós existimos por causa do nosso CPF. Tudo bem até aí? Eles o quê? Pelo nosso CPF. Antes de vocês terem o CPF, tem a certidão de nascimento. Sim. Então nós somos apenas números para o governo. Por Ah, exemplo, quando ele vai ver lá o Pedro, quando ele vai ver o João, quando ele vai ver o Leandro, quando ele vai ver o Kaique, ele não vai ver o nome de vocês, ele vai ver o número. Do mesmo jeito que quando a gente vai ao mercado ou vai comprar algum produto na internet, o que eles pedem não é o código de barra. sim. Esses números que eu estou falando são os nossos códigos de barra. Só eu tenho meu CPF, só vocês têm o CPF de vocês, só vocês têm identidade. Não existe outro número igual. É. Salvo quando o governo erra e faz dois números iguais para pessoas diferentes. Aí dá um problema danado. Mas isso não é o nosso caso agora. Todo mundo entendeu a importância? Sim. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que vocês escrevam no caderno é o seguinte. Anotem aí, por favor. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Tá? Deixa eu fazer um negócio. Hoje Pegaram? que dia? Hoje é dia 27. Pode falar. Tá aparecendo um quadro branco aí para vocês? Tá. Então, deixa eu ver o que eu vou digitar aqui, se vai dar para vocês verem. Eu quero que vocês escrevam assim, ó. Estão vendo o que eu estou escrevendo? Tô. Então, podem copiar. Para o governo é importante
Ok? Tô copiando. Beleza. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo, né? Sim. Apaga não, tô acabando de copiar. Vamos para o outro agora. Vamos voltar para lá, para outra página. Ô, professor, Oi. tava terminando de copiar. Ah, não acabou? Desculpa. Espera aí que eu vou botar lá então. Voltou. Vai lá, termina aí. Eu tô acabando também. Dinheiro. Já acabei. Beleza. Vamos lá? Vou fechar aí. Quase acabando aqui, professor. Então vai lá. Terminou? Oi? Tô no decorte. Quê? Decorte. Que decorte. Deixa quieto, depois alguém me fala. Voltando. Fala aí que eu... Não, Pode falar, Leandro. O que foi? dinheiro público. Dinheiro público de acordo com a quantidade da população. Bom, vamos lá. Dando continuidade. Então, pessoal, esses conceitos, eles são importantes para isso tudo que eu falei com vocês. Tudo bem? Beleza. Sim. Qual a primeira coisa que vocês têm que saber? No próprio livro já está mostrando o que é população absoluta e o que é população relativa. Mas vocês sabem falar para mim qual é a definição? Não. Bom, a população absoluta vocês podem marcar aí no livro. Não precisa escrever, tá? Porque já está dando a definição. A população absoluta é a mesma coisa que a população total. Então marquem aí, por favor. Em contrapartida, a população relativa, como o próprio nome diz, depende, ela é a relação. Como assim relação? A população relativa, ela é a relação da população absoluta com a área. Em matemática, quando a gente usa a palavra relação, significa que nós estamos... Oi? O quê? Nada não. Quando eu falo da população relativa, quando a gente fala de relativo em matemática, a gente está falando de divisão. Então, o que acontece? Para a gente poder saber a população relativa de um lugar, nós pegamos essa população total, essa população absoluta, e dividimos pela área total daquele lugar também. Automaticamente, nós vamos ter a população relativa. Essa população relativa, pessoal, dá-se o nome também, e aí vocês podem anotar, de densidade demográfica. Tudo bem? Qual que é o nome? A esse resultado da população relativa também pode se chamar de densidade demográfica. Repete essa última frase para mim, professor, fazendo favor. Tá aqui, a densidade demográfica. Vou repetir. O resultado da população relativa, pessoal, também pode ser chamada de densidade demográfica. Tudo bem? Sim. Então, vamos na sequência. Aqui dá um exemplo básico para vocês, olha só.
Vou até aumentar aqui, ó, para vocês poderem enxergar melhor. Qual é o exemplo básico? Aqui, ó. População, exemplo do Brasil, tá, gente? População absoluta, ou seja, população total do Brasil em 2018. 209 milhões e 40 mil habitantes. Tá vendo? Sim. Essa é a população total, era a população total do Brasil há 2 anos atrás, aproximadamente. Então, essa era a população absoluta. A área do Brasil, ou seja, o território total do Brasil, era de 8 milhões 515.759,90 quilômetros quadrados. Ou seja, está dando a área total. Como que é feito esse cálculo, pessoal? A gente pega a população, olha aqui, ó, para poder ter a população relativa. Eles pegaram o valor total das pessoas, ou seja, o número total de habitantes, a população absoluta, e dividiu pela área. Correto? Quando você, claro que esse número, eu não vou pedir para vocês fazerem esses valores exorbitantes na prova, mas vai ser importante vocês saberem como que é feito esse cálculo. Então, podem anotar aí. Ou seja, em 2018, a população relativa do Brasil, ou a densidade demográfica do Brasil, está aqui, ó, foi de 24,54 habitantes por quilômetro quadrado. Alguma dúvida? Não. Então, onde está escrito aqui embaixo população relativa, se vocês quiserem puxar uma setinha e escrever assim, por exemplo, densidade demográfica, também pode. Tá bom? Eu fiz isso no caderno. Ótimo, perfeito. Então, vamos dar continuidade. Tayane está chegando aí. Bom dia, Tayane. Começamos já a aula de hoje, tá? Bom, página 29 que nós estamos. Vamos lá. Em relação a essa questão demográfica, pessoal, é importante vocês saberem que o Brasil ainda é a 5ª maior população do mundo, tá? E em extensão territorial, nós também somos o 5º maior do mundo. Então, no livro de vocês, se vocês quiserem marcar para não precisar escrever, está escrito, tá aqui, ó. O Brasil apresenta a 5ª maior população do mundo. E aqui também está falando, ó, que extensão territorial do Brasil, ó, extensão territorial do Brasil é a 5ª maior do mundo também. São 2 coisas importantes. Marquem aí, por favor. Eu vou explicar por quê. Marcaram? Sim. Beleza. Por que é importante saber isso, pessoal? Porque, às vezes, um país ele é muito grande em extensão territorial, porém ele tem pouca população distribuída. Em contrapartida, alguns países são muito pequenos, como o Japão, por exemplo, e tem uma população muito grande. Eu vou voltar, deixa eu ver se aqui embaixo tem um exemplo para vocês. Não, não tem. Eu vou voltar naquele quadrinho branco para poder mostrar isso. Então, peraí. Vou voltar. Tá aqui no quadro branco. Voltando. Ó, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui para poder fazer um desenho. Alguém tem ideia? Bom, assim. Bom, deixa eu fazer isso aqui. Bom, aqui é um país. Aqui é outro país maior. Tudo bem até aí? Sim. Beleza? Sim ou não, gente? Sim. Sim. Então, beleza. Aqui dentro, ó, vocês estão vendo que eu estou fazendo algumas bolinhas? Sim. Ou seja, nesse país menor, existem 10 pessoas. Correto? Correto. 11, 12, 13, 14. Agora, nesse país grandão,
vamos falar que em todo esse território que vocês estão vendo aqui, todo mundo se concentra só na parte sul. Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Até ultrapassou. Então, como que se dá essa relação, pessoal? Essa relação, ela se dá da seguinte forma. Opa, peraí. O que eu quero que vocês prestem atenção? Por que eu estou mostrando isso? Lembra que eu falei do Brasil e falei de países menores? Então, aqui, ó. Estão vendo aí? Aqui é o Brasil. Tá? Sim. Aqui são países menores, como o Japão, por exemplo. Só que a quantidade populacional no Japão... A China é pequena, Jesus? Não, o território chinês é muito grande. A China é maior que o Brasil, por exemplo. Pra você ter uma ideia. Então, voltando ao assunto, pessoal. Pense no Japão aqui, ó. Esse território aqui é o território do Japão, tá? E esse território aqui é o território brasileiro. Por que eu estou fazendo essa comparação? A população japonesa, ela é menor do que a população brasileira? Ela é menor. Só que a quantidade de pessoas que ocupam o território japonês faz com que a população pareça que esteja mais apertada do que aqui no Brasil. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Pensa na nossa sala de aula lá na escola. Nós somos 14 pessoas? 10 alunos. 10 alunos, comigo 11. Então somos 11 pessoas dentro de uma sala de aula. Nós 11 naquela sala de aula, nós ficamos bem distribuídos, correto? Não ocupamos todos os espaços. Agora pensa, se eu pego todos vocês 10, e coloco dentro daquele armário. Vai caber? Ei, Vai caber? Não vai caber. não. Ou seja, vai ficar super lotado. É o que acontece nas cidades grandes. Essa população, às vezes, nem é tão grande assim. Mas eles acabam ocupando um espaço que faz com que fique super lotado. Deu para entender? Sim. Então, o que eu quero que vocês entendam dessa parte aqui é que a população pode até ser menor desses países menores, mas a quantidade dessa população dentro desses países faz com que eles tenham uma população relativa maior do que a nossa. Sabe o que é isso, professor? Oi? Sabe o que é isso? O quê? Falta de preservativo. Falta de quê? Preservativo. Nada a ver. Não, nem isso. Por exemplo, no Japão, eles têm um planejamento familiar bem legal. Só que o que acontece, Leandro? Então, Tem um monte ali na minha gaveta. vou te dar um exemplo. Então, vou te dar um outro exemplo. Pensa em 50 pessoas. Pensou? Sim. 50 pessoas num campo de futebol vai ficar apertado? Não sei. Não. Não vai, porque o campo de futebol é muito grande. Agora pensa nessas 50 pessoas dentro da nossa sala de aula. Vai ficar apertado? Vai ficar apertado. Por que vai ficar apertado? Porque o território é menor. Muita gente para pouco espaço? Então, tem muita gente para pouco espaço na sala de aula, mas no campo de futebol não tem. Essa é a questão populacional dos países. Por exemplo, a população... Vou até mostrar lá para vocês. Deixa eu sair daqui. Eu entendi o que você quis dizer. Entendeu? Vou voltar para cá para o livro. O que eu estou querendo mostrar para vocês, pessoal, é que às vezes uma população ela é menor em quantidade, mas o número de habitantes por quilômetro quadrado pode ser maior. Por que pode ser maior? Porque o território ele acaba sendo pequeno. Por exemplo, olha aqui Mônaco. Mônaco, pessoal, estão vendo aqui, ó, Mônaco é um país muito pequeno. Mônaco é muito pequeno. Só que olha a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado que tem no seu território. Estão vendo? Ou não? Sim. Esse valor aqui, pessoal, está dando aproximadamente 15 mil pessoas, 15 mil habitantes por quilômetro quadrado.
Imagina, a cada quilômetro você encontrar 15 mil pessoas. Ô, professor, É muita coisa. Fala. eu pensei que você estava dizendo em relação à construção que ocupa espaço. Então, a construção é como se é para você associar ao país. As construções maiores, pensa nos países maiores. Automaticamente, a população em construções maiores ela vai ter mais espaço, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado diminui. Entendeu? É por isso que não tem pouca gente em Volta Redonda, certo? Tem bastante, não tem? Tem muita. Mesmo com a CSN, que é gigantesca. Uhum, tem muita gente, muita gente. Já foi em Volta Redonda da skate. Bom, Porque a CSN é gigante mesmo. vocês entenderam o que eu falei? Eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando, porque é o seguinte, pessoal. Esses países que estão aqui, ó, Mônaco, Singapura, o próprio Vaticano, Bahrein, Maldivas, Malta, Bangladesh, todos esses territórios, todos eles são territórios pequenos. Todos eles têm pouco espaço territorial, mas têm uma população muito grande. Grande para eles, tudo bem? Grande para esses territórios. Por isso que a densidade demográfica desses países é grande. Alguma dúvida? Não. Posso passar adiante? Vai. Então, beleza. Só para encerrar esse assunto, é como para vocês fazerem a seguinte comparação. A população desses países é grande para eles. Ou seja, lembra dos 50 que eu falei para um campo de futebol e para uma sala de aula? Sim. É como se fosse isso. Associe um campo de futebol ao Brasil, com um grande espaço, e associe a nossa sala de aula a Mônaco, por exemplo, com os mesmos 50 habitantes. Por isso que dá tanto habitante por quilômetro quadrado. Tudo bem? Sim. Tá. Ó, vocês estão falando que estão entendendo. Eu vou passar adiante, hein? Então tá bom. Vamos lá. Faltam 10 minutos. Não, tipo, Assim que cair a aula, pessoal, eu já vou fazer outra reunião para a gente começar, tá bom? Tá. Bom, eu expliquei isso por quê? Qual é essa relação do território com a população? O que acontece, pessoal? Tem uma denominação importante que existe aqui, ó, de superpovoamento ou superpopulação. Como que isso ocorre? Eu vou ler para vocês. Ocorre quando o quantitativo populacional é maior do que os recursos socioeconômicos e tecnológicos existentes para a sua sobrevivência. Então, marquem isso daí, por favor. Ó, superpovoamento ou superpopulação. Marca aí. Então, a superpopulação, assim, é como se fosse vamos dar um exemplo de uma favela que tem muita gente, mas tem casa para todo mundo. Exatamente. Não tem recursos para todos. Recursos socioeconômicos. Por isso que quando vocês escutam falar da população geral do Rio de Janeiro, é chamado de superpopulação. Quando vocês escutam falar de São Paulo, é chamado de superpopulação. Por quê? Tem mais gente do que os recursos socioeconômicos podem atender. O que é esse atendimento, pessoal? Anotem aí no caderno de vocês. anotar o quê? O que eu vou falar agora sobre essa superpopulação. Posso falar? Pode. Ó, então vamos lá. Esse conceito de superpopulação está associado
Esse o quê? Superpopulação. está associado Pode ir. Então tá, vamos lá. Esse conceito de superpopulação está associado ao atendimento, ao atendimento socioeconômico, Entendimento o quê? Sócio? socioeconômico e tecnológico dado pelo governo, E professor? dado pelo governo à população. Ponto final. Foi? Aham. Sim. Por que que isso é importante vocês anotarem, pessoal? Porque foi justamente o que um de vocês falou sobre a favela. A favela, ela pode ser considerada uma superpopulação, por quê? Porque aquela população ali, ela não tem os seus recursos básicos de sobrevivência dados a elas, que é a moradia, por exemplo, com tratamento de esgoto, com água encanada, com luz, por exemplo. Pra vocês terem uma ideia, essa população, eles devem comprar galão de água. Ó, o Kaique voltando aí, ó. Eles devem comprar galão de água. O esgoto Eles dele. compram galão de água, né? Nos negócios que tem dentro da favela. Isso, exatamente. Só pode comprar lá dentro. Ou seja, toda essa necessidade básica dessa população não é atendida. Segurança. Tudo bem? Deu para entender? Só pode comprar lá dentro porque não tem ninguém que entregue lá dentro da favela. Mas por que que ninguém entrega? Porque existe Porque existe existe uma lei dentro da favela deles. Exatamente. Bom, até aí deu para entender então, né, gente? Que essa superpopulação, então, Eles puxam fio da casa dos outros. é isso. O nome disso é gato. Eles fazem gato. Isso que eu acabei de falar com vocês, pessoal, tá aqui, ó. Que o conceito de superpovoamento ou superpopulação, ele está relacionado diretamente com essas questões socioeconômicas, ou seja, está falando sobre a falta de acesso, olha aqui, ó, sobre a falta de acesso a essas necessidades básicas. Então, o que vocês anotaram está aqui no livro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Sim, não? Posso Não. E posso continuar? repetir, professor? Tudo? Aham. Que isso? Você tá brincando? Pedro, repete aí pro Isaías, por favor. O que da parte lá do... Essa Esse última. conceito de superpopulação, Anota aí, Isaías. esse conceito de superpopulação está associado ao atendimento socioeconômico. Ah, isso daí eu já fiz já, esse daí eu já fiz já. Tá. Meu Deus. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu posso dar continuidade então, né? Eu vou encerrar a aula por aqui, porque faltam 3 minutos para eu não ter que parar no meio da explicação. Eu só vou explicar para vocês essa relação de ser povoado ou ser populoso. Olha só. Um local, eu quero que vocês marquem isso aí no livro de vocês, tá? Um local densamente povoado, ou seja, que tem muita gente, é um local com muitos habitantes por metro quadrado.
Enquanto o local que é populoso é um local com uma população muito grande em termos absolutos. E um local superpovoado é caracterizado por não ter recursos socioeconômicos, que se traduz no acesso ao emprego e tudo aquilo que a gente conversou. Tudo bem até aí? Sim. Marquem, por favor, marquem Até onde? esse parágrafo. Um local, a população. Quando eu voltar, pessoal, eu vou explicar esses dois conceitos. Tudo bem? Sim. Então, beleza. Sim. Vamos lá que vai acabar. Eu vou fechar aqui e aí a gente continua, tá bom? Tá Tá. bom. Deixa eu dar um stop.